por meio até da Copasa. Sobre este assunto, trazido aí pelo Daniel na reportagem, a gente conversa aqui agora, continua falando sobre isso, né? Com o professor do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o José Fernandes. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Professor, tanto por essa reportagem, mas por acompanhar o assunto já há alguns anos enquanto jornalista, sempre se fala que a questão da Lagoa da Pampulha, o problema principal, se a gente pode falar assim, é o despejo de esgoto que continua lá no local, né, a partir aí de ligações clandestinas, irregulares e tudo mais. É esse de fato o maior problema, ou as autoridades não estão vendo outras coisas que deveriam ser atacadas, enfrentadas, para a gente pensar nessa, melhora da qualidade da água, né? Olha, realmente o pior problema é a entrada de esgotos. Mas não podemos esquecer também que nós temos muita erosão na área da bacia e todo esse material entra junto com o esgoto, sedimentando e assoreando a lagoa. A lagoa tem perdido, ao longo de sua vida, mais de 50% do seu volume devido a esse assoreamento. E nós temos também a poluição difusa. A poluição difusa é essa que entra na lagoa toda vez que você tem um evento de chuva e todo esse material é carreado do entorno para dentro da lagoa. Então nós temos 3 causas muito fortes da situação de qualidade de água ruim na lagoa: os esgotos, o assoreamento que vem via sedimento e a poluição difusa. Professor, deixa só para ficar nesse assunto ainda, o Murilo, rapidinho. O professor, quando o senhor fala do assoreamento, eu frequento ali a região da Lagoa há muitos anos e eu me lembro indo para casa da minha avó, que ali na altura do zoológico, ali tinha água. Hoje ali tá tudo assoreado, né? A gente só vê vegetação por ali. Esse problema de assoreamento, ele é corrigível a partir de alguma medida ou não? Tá assoreado, acabou? O problema do assoreamento, ele tem que ser atacado de 2 formas. Primeiro, é um problema de controle de erosão na bacia, ou seja, você tenta controlar a questão do assoreamento para que todo esse sedimento não entre no reservatório. Uma vez que ele está dentro do reservatório, a única maneira de você resolver é através de dragagem. Você tem a remoção mecânica do sedimento. Então, aquela enseada do zoológico, ela foi sendo assoreada e hoje em dia você já não tem mais o braço da lagoa da enseada, que está completamente assoreado. Professor... E esse problema continua e não tem uma solução à vista, a menos que a prefeitura efetivamente invista nas 2 ações: controle da erosão que chega no reservatório e o sedimento que já está no reservatório precisa ser retirado de lá. Professor, eu queria focar aí no que o senhor falou, a questão das soluções. Entra prefeito, sai prefeito e as promessas são as mesmas. A gente vê sempre um início de investimento que depois é paralisado. É um investimento muito caro para fazer essas obras, para, vamos dizer, deixar a lagoa numa situação, né, como que realmente ela possa ser usada para algum fim recreativo, enfim, e também né, não dê mais aquele mau cheiro que dá em todo o entorno ali. É um investimento muito caro, e por que não é feito? Olha, a solução definitiva, ou a solução mais correta, a meu ver, seria atacar as fontes, e você poderia fazer isso tentando evitar que todo esse material entre no reservatório, e isso só pode ser feito através de ou construção de ETs ou de ETAPs. Então você tem que ter um investimento efetivo e muito forte nessa questão, e realmente deve ser muito caro, mas ele é definitivo.
E a prefeitura tem atacado as consequências do problema através de medidas de entrada de resíduos sólidos, que ela faz limpezas diárias. Ela também tem tentado fazer um tratamento químico na lagoa. Isso também é uma medida complementar, não é uma medida que ataca as causas do problema. E isso tem sido tratado ao longo dos anos dessa forma. Vamos tratar de maneira secundária as consequências do problema. E isso não está resolvendo. Nós estamos hoje, em 2023, falando a mesma coisa que foi falado em 2013, que foi falado em 2003. E se nada for mudado, nós estaremos conversando de novo sobre a lagoa em 2033, daqui a 10 anos, porque nada vai mudar. Não existe uma tendência de melhoria real. Exatamente isso. A gente está conversando com o professor José Fernandes, ele que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e exatamente isso eu iria perguntar para o senhor. Claro, a gente não está falando aqui de futurologia, mas se nada for feito agora, a gente pode estar falando não só daqui a 10 anos também sobre o fim da Lagoa da Pampulha, ou isso é muito grandioso para a gente vislumbrar isso, hein, professor? Olha, com o tempo, o reservatório ele vai sendo assoreado. Nós já perdemos o braço onde fica hoje o Parque Ecológico, nós já perdemos o braço da enseada do Zoológico, o braço da Ilha dos Amores vem sendo assoreado de uma maneira constante, o assoreamento continua, a entrada de esgotos continua, mas a parte do braço da barragem e do braço da igrejinha, elas estão um pouco mais distantes das fontes do problema, porque a gente precisa entender que os 6 tributários principais que despejam esgoto e sedimento na lagoa entram pelo braço da Ilha dos Amores. Esse é o braço com maior número de problemas, esse é o braço crítico. E foi a partir desse braço que todo o problema se espalha. Dificilmente a gente vai ter, daqui a 10 anos, o desaparecimento, daqui a 20 anos, o desaparecimento da lagoa. Porque a quantidade de sedimentos que está entrando está se concentrando no braço da Ilha dos Amores. Então, eu acho que a prefeitura ela deveria concentrar todos os seus esforços na solução do problema que chega no braço da Ilha dos Amores, os 6 córregos que desaguam nessa região. São 10 horas e 22 minutos. A gente conversou aqui na Band News FM com o José Fernandes, professor do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, ele que é do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução. Professor, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui, pela entrevista. É preocupante, na verdade, mas muito obrigado por jogar luz aqui nesse assunto. Olha, obrigado pelo convite. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado. 10h22.